Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nós seguimos dentro do nosso grande tópico de clonagem molecular e continuaremos abordando alguns aspectos de endonucleases de restrição. Vamos discutir mais especificamente, a partir de agora, a respeito da frequência de clivagem das endonucleases de restrição. Por exemplo, vamos admitir que nós tenhamos um DNA fita dupla aqui e que esse DNA fita dupla tenha 50% de GC. Portanto, ele tem exatamente um quarto de cada um dos nucleotídeos, cada um dos 4 nucleotídeos que compõem DNA. Qual seria a probabilidade estatística de encontrarmos nessa região do DNA um G, uma guanina? A probabilidade é de 1/4. Qual a probabilidade de encontrarmos do lado dessa guanina uma outra guanina? Isoladamente, a probabilidade de encontrarmos uma guanina é de 1/4. Entretanto, a probabilidade de 2 Gs, um seguido do outro, são 2 eventos independentes, multiplicam-se as probabilidades dos eventos independentes. É o mesmo raciocínio que se usa para um jogo de dados. Tirar um 6, nós temos uma chance em 6. Tirar 2 6, nós temos uma chance em 36, 6 vezes 6. Então, a probabilidade de ter 2 Gs seguidos passa a ser 1/16, 1/4 vezes 1/4. Qual seria a probabilidade de termos um A aqui no DNA? Isoladamente, a probabilidade é de 1/4. Entretanto, a probabilidade de termos a sequência GGA será 1/16 vezes 1/4, que dá 1/64. Qual a probabilidade de termos um T? É 1/4, isoladamente. Combinado, a probabilidade é 1 em 256. Qual a probabilidade de termos um C? Também é 1/4, isoladamente. Mas qual a probabilidade de termos GGATC nesta ordem? É 1/256 vezes 1/4, que dá 1.024. Finalmente, qual a probabilidade de termos um C? Isoladamente, continua sendo 1/4. Para um DNA com 50% de GC. A probabilidade combinada é 1 em 4.096. Portanto, se isso for o sítio de reconhecimento de uma endonuclease de restrição, GGATCC, qual a probabilidade de, num DNA com 50% de GC, que tenha o mesmo número de bases, e, importante, que essa distribuição de bases seja aleatória, coisa que nós já sabemos de antemão que não acontece no DNA. O DNA não é uma molécula com nucleotídeos aleatórios. Não, eles têm uma distribuição muito bem ordenada, certo? Entre regiões codificantes, não codificantes, regiões controladoras. Mas vamos supor aqui que seja uma sequência aleatória. Nós teríamos uma chance em cada 4.096 de encontrarmos esta sequência num DNA com 50% de GC. Dito de outra maneira, que é importante usarmos esse raciocínio também, significa que a cada 4.096 nucleotídeos, nós podemos ter a chance de ter exatamente essa combinação. Imaginemos, então, uma endonuclease de restrição clivando DNA. Se essa endonuclease reconhecer este sítio aqui especificamente, num DNA com 50%, esperaríamos que a cada 4.096 nucleotídeos tivesse esse sítio, ou seja, que a endonuclease clivasse esse DNA a cada 4.096 nucleotídeos. O que aconteceria se esse mesmo DNA agora tivesse 80% de GC? Ou seja,
ele tem 20% de AT. Então, nós temos 1/10 dos nucleotídeos é A, 1/10 é T, 4/10 é G e 4/10 é C, dando essas proporções aqui. Qual a probabilidade de encontrarmos um G? A probabilidade de encontrarmos um G é 4/10. Qual a probabilidade de encontrarmos outro G independente? É 4/10, mas combinada a probabilidade será multiplicado 4/10 por 4/10, que dá 4/25. Qual a probabilidade de encontrarmos um A? Isoladamente, 1/10. Combinado, em GGA, é 2/125. E um T também é 1/10 isolado, combinado a probabilidade é 1 em 625. Um C é 4/10 e a probabilidade combinada é 2 em 3.125. E finalmente, um outro C, isoladamente é 4/10, combinado é aproximadamente uma chance em 3.906. Notem que essa sequência é idêntica do exemplo anterior. A única coisa que houve aqui é o DNA como um todo mudou para 80% de GC e vejam que subiu a probabilidade de encontrar esse sítio. Subiu. Antes era 1 em 4.096, agora é 1 em 3.900. Ou seja, aumentou a probabilidade de encontrarmos. E o que aconteceria se esse DNA tivesse 20% de GC? Então, com essas proporções relativas de base, exatamente o contrário do que discutido anterior. A chance de termos um G é 1/10, um G isolado é 1/10, combinado é 1/100. Combinado é 1 em 250. Combinado, uma chance em 625. Esse C isoladamente é 1/10, probabilidade combinada 1 em 6.250. E finalmente, esse C, a probabilidade é 1 em 62.500. Veja que a sequência de reconhecimento é a mesma, só que o DNA agora tem muito menos GC. E a probabilidade de encontrarmos esse sítio é muito menor que nos exemplos anteriores. Passou para 1 em 62.500. Vamos continuar, vamos voltar para um DNA com 50% de GC. Esse DNA com 50% de GC, já vimos que a probabilidade de encontrar um G é de 1/4, um A do lado desse G é de 1/4, a probabilidade combinada é de 1/16. Um T, a probabilidade combinada é de 1 em 64, e um C, a probabilidade combinada é de 1 em 256. Então, como seria de esperar, uma sequência mais curta tem muito mais chance da gente encontrá-la. Uma chance em 256, comparado, por exemplo, com uma em 4.096. Vamos sumarizar todos esses resultados aqui numa tabela. Aqui o sítio de clivagem dos nossos 3 primeiros exemplos, que era o mesmo sítio, GGATCC. E do nosso último exemplo, que era GATC. Esses aqui, então, hexanucleotídeos. E esse último, um tetranucleotídeo. Vejam que o percentual de GC do sítio, neste caso, é 67%. Qual é o percentual de GC? 1, 2, 3, 4 em 6, que dá 67%. Aqui nós temos um G e um C, que é 50%. 50% de GC, exatamente. Agora, qual é o percentual do DNA no nosso primeiro exemplo? O percentual tinha 50% de GC no nosso primeiro exemplo, tinha 80% no segundo, 20% no terceiro e voltamos para 50% aqui. Comparativamente aqui, os resultados que nós obtivemos.
a chance de encontrarmos, naquele nosso primeiro exemplo, era de 1 em 4.000. Aqui aumentou a chance de encontrarmos o sítio. Por quê? Porque é um DNA rico em GC e o sítio tem mais guanina citosina do que AT. Por que aqui caiu a probabilidade de encontrar? Baixou para uma chance em 62.000, porque o DNA tem muito pouco GC comparativamente ao sítio de reconhecimento. E no nosso último exemplo, que é idêntico ao primeiro, aqui tem 50% de GC, só que o sítio é menor, o sítio de reconhecimento. Aumenta bastante a probabilidade, 1 em cada 256. Retornando àquele nosso raciocínio, esse DNA aqui seria, com 50% de GC, por essa endonuclease, seria clivado a cada 4.096 nucleotídeos. Já esse DNA com mais GC seria clivado mais frequentemente, a cada 3.900 nucleotídeos. Esse DNA com pouco GC seria clivado a cada 62.500 nucleotídeos, a cada 62 kb, muito menos frequentemente. Já uma endonuclease de restrição, que cliva o DNA reconhecendo apenas 4 nucleotídeos, ela cliva muito mais frequentemente, ou seja, ela vai cortar o DNA em fragmentos menores, mais frequentemente. Fragmentos com, em média, 256 nucleotídeos. Visto então a clivagem do DNA, uma outra ferramenta que temos que lançar mão para manipularmos DNA in vitro é a ligação de DNA. Nós temos que ter a possibilidade de ligarmos dois fragmentos de DNA. Vamos discutir inicialmente como é que se ligam extremidades coesivas de DNA. Dando uma olhada então, novamente, naquele nosso exemplo da endonuclease de restrição BAN-H1, que reconhece esta sequência palindrômica aqui, GGATCC, e que corta o DNA fazendo a hidrólise, introduzindo então uma molécula de água ali, outra molécula de água aqui, nesse local, lembrando que esse aqui é o primeiro nucleotídeo e esse é o último, numa sequência 5', 3'. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto nucleotídeo. Feita a clivagem, então, a hidrólise, introduz essa molécula de água e essa molécula, então, aqui foi efetivamente aqui na linha pontilhada, fragmentada, então, em dois fragmentos aqui. E a linha pontilhada delimita um à esquerda, outro à direita, que normalmente em temperatura ambiente, mesmo em temperatura ambiente, esses dois segmentos aqui se separam. Que as extremidades coesivas aqui, as pontes de hidrogênio entre essa extremidade coesiva protundente em 5' e essa outra extremidade coesiva protundente em 5' não é suficiente para estabilizar isso aqui permanentemente. Mas, transitoriamente, essas duas extremidades, elas podem, eventualmente, ser colocadas em contato uma com a outra. E, transitoriamente, por alguns que sejam nanosegundos, microsegundos, elas podem ser estabilizadas. Mas como não há ligação covalente entre elas, elas se desfazem novamente. A única forma de nós colocarmos esses dois pedaços novamente unidos de volta é se pudéssemos selar essa ligação covalente e selar aquela ligação covalente lá. E isso pode ser feito através da ação da DNA ligase, gastando ATP. Então, se nós colocarmos DNA ligase neste DNA que foi clivado com uma endonuclease de restrição, então, na verdade, são duas DNA ligases
são dois eventos de ligação independentes, cada uma delas vai catalisar, gastando ATP, catalisar a ligação covalente, selando esse fosfato ali e esse outro aqui. Com extremidades cegas, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Então vamos retomar aquele nosso exemplo da endonuclease de restrição SMA1, que reconhece esse hexanucleotídeo aqui, CCC, GGG, que é uma sequência palindrômica, então. E a SMA1 é uma endonuclease de restrição que gera extremidades cegas. Por quê? Porque ela introduz uma molécula de água aqui, cortando essa ligação covalente exatamente no eixo de simetria do sítio de reconhecimento, que são esses 6 pares de base aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao clivar isso aqui, efetivamente serão gerados 2 segmentos de DNA, que não tem nenhuma ligação covalente entre eles e que se separam normalmente. Essas duas extremidades se separam. Elas podem ser ligadas novamente pela DNA ligase? Elas podem. Elas são um pouco mais difíceis de serem ligadas porque não têm as extremidades coesivas para estabilizarem parcialmente isso, mas eventualmente, se uma extremidade não coesiva dessas, uma extremidade cega, se ela passar próximo uma da outra o suficiente e tivermos uma DNA ligase, ela vai selar essa ligação fosfoéster. E também essa daqui. Atentem que basta uma DNA ligase selar para manter as duas pontas unidas transitoriamente para que ocorra a mesma coisa na outra fita. Então aqui vem uma DNA ligase gastando ATP, outra DNA ligase também gastando ATP, e o efeito final é refazer essas duas ligações fosfo-éster, colocando a molécula novamente íntegra. Vamos discutir então ligação de extremidades compatíveis. E, por enquanto, eu não vou explicar o que são compatíveis. Vamos descobrir juntos na sequência. Vamos imaginar aqui 2 tubos Eppendorf contendo DNA purificado extraído de fontes diferentes. É isso que essas cores querem representar. Um DNA extraído de um organismo, outro DNA extraído de outro organismo. Aqui representado, então, nós temos o DNA de um tubo em cima, o DNA do outro tubo aqui embaixo. Ali em cima, chamamos atenção para o sítio de BAN-H1 presente naquela região do DNA. Esse sítio de BAN-H1, GGATCC, também está presente nessa outra molécula de DNA. E, relembrando então, BAN-H1 cliva essa molécula, cortando entre o primeiro e o segundo nucleotídeo do sítio de reconhecimento, simetricamente em ambas as fitas, e após a ação da BAN-H1, nós temos a molécula separada, clivada em 2 segmentos. A mesma coisa vai acontecer com esse DNA aqui na parte de baixo, o DNA verde. BAN-H1 reconhece o sítio de reconhecimento ali, cliva entre o primeiro e o segundo nucleotídeo e gera essas extremidades coesivas protundentes em 5' A pergunta agora é, e se misturarmos esses 2 DNAs, é possível religar essa molécula azul com essa molécula verde? A resposta, logicamente, é que sim. As extremidades
coesivas, elas são compatíveis. As extremidades coesivas, elas encaixam novamente uma na outra, porque foram geradas pela mesma endonuclease de restrição. E se nós adicionarmos DNA ligase neste tubo, a DNA ligase pode selar essa ligação covalente, gerando uma molécula de DNA agora única, recombinante, obtida por recombinação in vitro. Então, por isso o nome relativamente clássico de tecnologia de DNA recombinante, porque nós podemos obter uma molécula de DNA por recombinação in vitro, manipulando esse DNA com endonucleases que clivam com DNA ligase que liga o DNA, de maneira a recombinar de maneira controlada in vitro duas moléculas de DNA. Aqui no caso, a molécula azul com a molécula verde, clivadas com a mesma endonuclease de restrição. Vamos ver um outro exemplo aqui, onde nós temos também dois tubos Eppendorf contendo DNAs de origens diferentes. Nesse DNA aqui azul, que está num tubo, nós vamos clivá-lo com a endonuclease de restrição BANH1, que reconhece esse hexanucleotídeo GGATCC. No outro tubo, com o DNA laranja, nós temos aquela sequência lá que é o sítio de reconhecimento da SAL3A1, GATC. BANH1 cliva entre o primeiro e o segundo nucleotídeo e gera estas extremidades coesivas aqui já nossas conhecidas. SAL3A cliva desta maneira, antes do primeiro nucleotídeo do sítio de reconhecimento, em ambas as fitas, simétrica e simultaneamente, gerando essas extremidades coesivas. E, novamente, nos perguntamos, se misturarmos esses dois DNAs num tubo único, é possível juntar essas duas moléculas usando o DNA ligase? E, apesar de terem sido clivadas com endonucleases de restrição diferentes, notem que as extremidades coesivas são compatíveis. Há pareamento de bases. Então, uma encaixa na outra, sem problemas. Se adicionamos a DNA ligase a este tubo, é possível obter uma molécula recombinante, novamente. Agora, é possível clivarmos este DNA aqui nesta região utilizando a enzima SAL3A1? É possível? É possível utilizar a BANH1 para clivar esse DNA? SAL3A reconhece GATC. Aqui nós temos GATC. Então, se for adicionado SAL3A, ela vai clivar novamente aqui e aqui esse DNA. Agora, BANH1, qual é o sítio de reconhecimento? É GGATCC. Esse nucleotídeo aqui representado por um pontinho, não sabemos qual é. Se for um G, BANH1 cliva. Se não for, BANH1 não cliva. Qual a probabilidade de ser um G aqui? Se for um DNA com 50% de GC, a probabilidade de que seja um G é de 1/4, certo? Então, nós temos uma chance em 4 de que esse sítio seja clivado novamente. E esse é o raciocínio que pode ser usado para qualquer combinação de endonucleases de restrição. Continuando, então, nos nossos exemplos de clivagem e religação de DNA, novamente, dois DNAs de origens diferentes, um cinza e um roxo. O DNA cinza tem essa sequência aqui, lá num determinado ponto. O DNA roxo tem essa outra aqui. Aquela sequência aqui do DNA cinza é reconhecido pela endonuclease SMA1
e esse aqui pela ALU1. Esse aqui é um hexanucleotídeo, esse um tetranucleotídeo. SMA1 corta exatamente no eixo de simetria do sítio de reconhecimento, gerando essas extremidades não coesivas, extremidades cegas. ALU1 também cliva no eixo de simetria. Fazendo isso, também gera extremidades cegas. E, novamente, a pergunta: é possível, juntando essas duas amostras de DNA clivado com essas enzimas, ligar essas duas moléculas utilizando ligase? Sim, é perfeitamente possível, desde que uma fique próxima o suficiente da outra, transitoriamente, para que a DNA ligase possa, estando presente nessa reação, possa unir covalentemente. Então, duas extremidades cegas, não interessa qual é a origem, qual é a endonuclease, todas elas podem ser unidas. Já duas extremidades coesivas, depende quais as endonucleases usadas. Duas extremidades geradas pela mesma endonuclease sempre serão compatíveis, logicamente. Estamos então agora munidos de todos os conhecimentos necessários para aprofundar a discussão sobre as bases da clonagem molecular. Como se faz clonagem molecular? Então nós temos aqui um tubo Eppendorf contendo DNA genômico. Aqui representado de uma maneira bem simplificada, imaginemos então que esta molécula segue à esquerda e segue à direita por uma quantidade enorme de nucleotídeos. E aqui nós temos diferentes segmentos representados por cores diferentes para deixar claro que eles são delimitados por sítios por uma determinada endonuclease de restrição. Se nós adicionarmos a essa amostra de DNA a endonuclease de restrição, em todos os locais onde haja a presença dos sítios de reconhecimento, ela vai se ligar a esse DNA e vai fazer hidrólise, vai clivá-lo em fragmentos. Então, o DNA genômico, depois de tratado com uma endonuclease de restrição, ele é clivado, ele é picotado em centenas de milhares de fragmentos de DNA, dependendo do tamanho da molécula e dependendo da frequência de clivagem da endonuclease de restrição. Num outro tubo Eppendorf, nós temos uma molécula pequena, circular, autorreplicativa, que é um plasmídio bacteriano, que utilizaremos como um vetor de clonagem. Utilizaremos esse plasmídio para carregar outras moléculas de DNA. E esse plasmídio bacteriano, como ele é uma molécula autorreplicativa, se colocarmos novamente dentro de uma célula hospedeira compatível, ele vai replicar lá dentro. Mas mais tarde aprofundamos essa discussão. Esse plasmídio bacteriano, então, ele tem que ter algumas características importantes. Ele tem que ser uma molécula pequena, autorreplicativa, e ele tem que ter um sítio único de reconhecimento para aquela endonuclease de restrição com a qual estamos trabalhando. De maneira que esse DNA plasmidial, quando for adicionado à endonuclease de restrição, esse DNA plasmidial será efetivamente clivado ali naquele ponto, um único ponto, e essa molécula circular, ela será linearizada. Então se torna uma molécula linear. Agora estamos num ponto onde podemos misturar as duas amostras. O DNA genômico clivado com endonuclease de restrição e o DNA plasmidial, ambas no mesmo tubo. Ao fazermos isso,
Os segmentos de DNA genômico, eles têm a possibilidade de serem agora unidos aos plasmídeos bacterianos. De que forma? Cada um desses segmentos, como foram clivados com a mesma endonuclease de restrição, as extremidades coesivas são compatíveis, elas encaixam, certo? E cada um desses segmentos aqui pode encaixar numa molécula de plasmídio e, ao ser adicionada DNA ligase nesse tubo, é selada a ligação covalente e essas moléculas de DNA, então, agora, que aqui neste tubo Eppendorf ainda não estão imortalizadas, elas podem ser transferidas para dentro, por transformação, para dentro de células hospedeiras, de maneira a replicarem lá dentro. Um detalhe interessante aqui é como fazer a seleção de plasmídios recombinantes e não recombinantes, e para isso tem um vídeo adicional que está indicado aqui, onde é feita essa discussão. Com isso, nós concluímos a parte inicial das bases de como é feita a clonagem molecular, como é que se cliva uma molécula de DNA, como é que se une moléculas de DNA usando DNA ligase, e na sequência nós discutiremos como manipular essas moléculas construindo bancos genômicos e bancos de cDNA.